E permitam-me recordar mais uma vez, irmãos, sobre a estrutura que nós encontramos aqui neste evangelho. O apóstolo Mateus ele faz uma organização lógica do seu relato sobre a vida e o ministério de Cristo. Mateus ele tem como alvo alcançar um público predominantemente composto de judeus, onde ele deseja demonstrar por meio do seu evangelho que aquele homem que havia morrido na cruz, aquele que havia morrido crucificado, na verdade não era a derrota do Jesus Cristo, mas sim a vitória do Messias que Deus havia prometido a Israel. Ele havia vindo e na morte da cruz completado a sua principal missão nessa sua primeira vinda. E para alcançar esse objetivo, Mateus ele organiza todo o texto do seu evangelho em cima de 5 grandes porções de ensino da parte de Jesus. Essas porções de ensino nós chamamos de discursos. São discursos, trechos onde Jesus está ensinando diretamente, ou multidões, ou o grupo mais íntimo dos seus discípulos. E esses 5 grandes momentos são intercalados por meio de narrativas, onde Mateus coloca fatos ali sobre o nascimento, sobre a vida e sobre a obra de Jesus Cristo. Onde estão localizados esses 5 grandes discursos? No capítulo 5, no capítulo 10, no capítulo 13, agora no capítulo 18 que nós estamos vendo, e depois nós vamos ver o 5º no capítulo 24 e 25. Semana passada nós iniciamos esse 4º discurso de Jesus, onde hoje nós vamos prosseguir com a exposição dos versos 5 e 6. Porém, antes de nós analisarmos esses 2 versículos, nós vamos fazer a leitura de Mateus capítulo 18, versos de 1 a 6. Porque esses versículos iniciais, os versículos de 1 a 4, que nós já vimos em detalhes na semana passada, eles são fundamentais para o entendimento do texto de hoje. Então vamos fazer a leitura de Mateus 18, versos de 1 a 6. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim quem recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para este que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, bondoso Senhor, nós pedimos a Tua direção durante essa exposição do texto de hoje. Nós sabemos que tão importante quanto a palavra que será lançada aqui, que é a semente, é importante também o nosso coração estar pronto para receber como solo fértil essa palavra, essa semente que será lançada. E que o Senhor venha com nós em misericórdia, nos ajudando a compreender o texto e principalmente a nos submetermos ao texto de maneira humilde, reconhecendo que temos aqui diante de nós a própria palavra de Deus, a sua palavra inerrante, a sua vontade para a nossa vida. Que a gente possa, com sabedoria, Deus, aplicá-los, o texto, de uma maneira que se torne relevante a nós hoje e que a gente venha a frutificar depois de tudo isso. É o que pedimos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, Jesus então está aqui neste momento ensinando os seus discípulos, aquele grupo mais íntimo dos 12, e o tema deste 4º discurso é sobre como deve viver na prática aqueles que estão debaixo da autoridade do Messias e do seu reino. Os versículos 5 e 6, eles trazem um paralelo entre 2 atitudes. Existe aqui uma promessa e uma advertência unida a cada uma de 2 atitudes que serão comentadas por Jesus. Entender quais são essas atitudes e as consequências relacionadas a cada uma delas, esse é o nosso alvo aqui, essa manhã, nesta exposição. E para entendermos corretamente a promessa e a advertência presentes nesse texto, nós temos que começar primeiramente definindo o que é criança aqui no texto. O que esse texto quer dizer quando ele fala em receber uma criança, no verso 5, né? O verso 5 diz: e quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe.
Então, parte fundamental para entendermos tanto a promessa quanto a advertência que são entregues aqui por Jesus aos seus discípulos nestes 2 versículos, passa por nós entendermos corretamente o significado de criança aqui no texto. Estaria Jesus afirmando que quando nós recebermos uma criança, seja ela quem for, estaríamos recebendo o próprio Senhor Jesus? Que bom se fosse. Nós estaríamos aqui recebendo várias crianças, né? Será que Jesus aqui está sugerindo que as crianças são sem pecado? Que elas possuem a mesma pureza de coração que o próprio Messias, e por isso receber uma criança é receber Jesus Cristo? Então a chave para entendermos o significado de criança está aqui no versículo, na expressão dita tal como esta. Ao receber uma criança tal como estas, ou seja, o significado de criança está diretamente relacionado com os versículos anteriores. Lembram da pregação da semana passada? Os discípulos estavam ali discutindo entre si, de maneira orgulhosa, qual dentre eles ocuparia os maiores cargos dentro do reino messiânico? Qual deles seria o mais importante de todos? E aí, para tirar essa dúvida, eles questionam a Jesus: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus chama uma criança no meio deles, na conversa, coloca ali no meio deles aquela criança e diz: quem quer ser o maior no reino precisa se converter e ser como criança. E aí nós vimos no texto da semana passada que dentro do contexto ali, conversão, naquele caso, significa uma mudança na forma de pensar. Os discípulos, eles precisavam deixar para trás as suas falsas expectativas, o desejo de governar, de ser grande, de serem importantes no reino do Messias. Os discípulos precisavam de uma disposição inversa, um desejo de servir ao invés de ser servido. E Jesus afirma que os discípulos precisavam ser como crianças, no sentido de ter uma humilde dependência de Deus. Eles precisavam, como crianças, deixar de olhar para suas posições sociais e se alegrar, se contentar com a provisão amorosa do Senhor. Onde mesmo diante de uma missão que eles ainda não compreendiam, que Jesus pela segunda vez já havia ensinado, que a missão do Messias era sofrer, morrer e ressuscitar, mesmo que eles não entendessem aquilo, eles precisavam apenas era confiar que Deus faria e providenciaria a eles todas as suas necessidades. Da mesma forma, irmãos, que a grande alegria de uma criança é o cuidado amoroso dos seus pais. Muito mais do que qualquer provisão material. Os discípulos igualmente precisavam ter essa disposição como criança. Eles precisavam se alegrar e se contentar na comunhão íntima, no relacionamento pessoal com o próprio Messias, o Salvador dos homens. E é extremamente necessário ter clareza neste ponto para que a gente possa entender o texto de forma correta. Criança aqui significa cada pessoa que se converte, cada pessoa que abandona a sua antiga maneira de pensar e passa a guiar a sua vida com base no Messias e nos seus ensinamentos. Porque todos nós, irmãos, assim como os próprios discípulos, chegam a Cristo com entendimentos errados, com entendimentos distorcidos sobre a vida de modo geral. Todos nós passamos por este processo de abandono de antigas convicções e nós abraçamos uma nova realidade em Cristo, uma nova realidade no Messias. Nós passamos por aquele processo que a Bíblia chama de renovação da mente. Você já ouviu alguém acusando os crentes de passarem por lavagem cerebral? Ah, vocês crentes passam por lavagem cerebral. É isso que fazem com vocês na igreja. E eu vou dizer, irmãos, é isso mesmo que ocorre. É exatamente isso que acontece.
Biblicamente é isso. Eles falam no contexto negativo, como se fosse algo ruim, mas biblicamente é algo extremamente positivo. Lavar, quando eu falo de lavagem cerebral, lavar é algo bom. Lavar é tornar algo limpo, tornar algo agradável. Como é bom, né? Você passou o dia, agora chega o verão, a gente trabalhando, suando, chega em casa, toma um bom banho, né? Você lava o seu corpo, você se sente melhor, se sente confortável, é agradável. E é o que a palavra de Deus faz conosco. Ela nos lava, ela nos transforma, ela tira a nossa impureza, ela nos transforma de algo imundo em algo puro, em algo prazeroso. Olha o que Paulo ele diz aos Filipenses no capítulo 4, verso 8 e verso 9, ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que ouviram de mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Essa é a lavagem cerebral que a palavra de Deus faz com aqueles que se identificam com Cristo. O nosso pensamento passa a ser ocupado com tudo aquilo que é verdadeiro, com tudo aquilo que é justo, com tudo aquilo que é puro, com tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que possui algum valor, ou utilidade, ou virtude. Como que isso pode ser algo negativo? Eles tentam fazer piada com o crente, mas isso é algo bom. Nós temos que pensar, sim, é exatamente isso que eu estou passando lá na igreja. Estou sendo lavado, a minha mente está sendo lavada. Estou tirando tudo de ruim e botando coisa boa no lugar. Então, o sentido de criança nesse texto é uma pessoa que passou ou que está passando, porque isso é um processo contínuo na nossa vida, por essa lavagem cerebral. É uma pessoa que humildemente busca uma identificação pessoal com Cristo, que busca depender dele, aprender com ele, obedecer a ele. Alguém que apresenta a mesma humilde dependência de uma criança em relação aos seus pais. É exatamente disso o que se trata o termo criança aqui no texto. Jesus possui em mente aqui este modelo de pessoa, com essas características: conversão, humildade, desejo de servir, alguém que quer seguir os passos do Messias. Este é o significado de criança no texto. Então, com isso em mente, nós podemos então passar para a promessa e para a advertência presente nesses versículos, começando pela promessa, no verso 5 ainda. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Antes de irmos diretamente para o versículo, talvez você esteja se perguntando por qual motivo esse texto está sendo exposto separado dos versos 1 a 4. Se na sua Bíblia ele provavelmente está no mesmo parágrafo. Há uma divisão, provavelmente na sua Bíblia, entre os versos de 1 a 5 e depois o 6, separado com subtítulos diferentes. Não sei se todos encontram assim, mas a grande maioria das Bíblias estão organizadas dessa forma. E nós devemos lembrar que essas divisões que nós encontramos hoje nas nossas Bíblias modernas, esses parágrafos separados por subtítulos, próprios capítulos e versículos, isso não estava no texto original, isso foi feito depois, de uma maneira a facilitar o nosso entendimento, organizar para que a gente entenda melhor a Bíblia. O texto original ele não possui capítulos, versículos, nem títulos e subtítulos. É um único livro que foi escrito pelo apóstolo Mateus com o seu objetivo. E a diferença, irmãos, do verso 5, ela é nítida, porque o foco de Jesus aqui é diferente dos versos 1 a 4. Lembrando que nesse quarto discurso de Jesus, a intenção de Cristo é trabalhar o assunto de como devem viver na prática aqueles que estão debaixo da autoridade do Messias e do seu reino. E aí Jesus inicia esse discurso falando da necessidade de conversão individual, de ser como criança, humilde, com postura de servo,
Mas agora o verso 5, Jesus muda o foco do indivíduo, da humilhação de si mesmo, para a forma como os outros recebem esta criança, no sentido que nós vimos no ponto anterior. Então é nisso que nós encontramos uma promessa e uma advertência. Os versos 5 e 6 são paralelos um ao outro. Eles fazem contraste entre duas atitudes distintas, cada uma delas ligada a uma promessa e outra a uma advertência. Então, qual é a atitude com promessa? Que quem receber uma criança como esta, quem receber uma destas crianças em meu nome, conforme diz Jesus, lembrando que não significa uma criança qualquer, obviamente, no sentido literal, mas no sentido que nós já definimos anteriormente, ou seja, quem recebe os verdadeiros discípulos, aqueles que se humilham e que se tornam como crianças, quem recebe a um destes, e aqui entra a promessa, recebe o próprio Senhor Jesus. E antes de tratarmos desta última parte, que é a parte mais incrível, certamente, que chama mais a nossa atenção sobre receber, como receber o próprio Senhor Jesus, Vamos ver primeiro, literalmente, o que significa o termo receber. Qual é o sentido deste termo aqui? Qual que é a ideia de receber? Receber, aqui no texto, irmão, possui a ideia de hospitalidade, de trazer para perto, de ter comunhão, de ter relacionamento. É uma ideia que traz um pressuposto implícito de oposição, que no mundo os verdadeiros discípulos não são recebidos. No mundo há uma oposição. No mundo essas crianças serão rejeitadas, inclusive perseguidas. Lembram das bem-aventuranças que serão perseguidos em nome de Jesus? Esses serão bem-aventurados? Jesus está com esse pressuposto em mente. No mundo, essas crianças são rejeitadas. Agora, estou dando uma promessa. Recebam, porque quem receber a elas, receberão a mim mesmo. Então, na comunidade da fé, essas pessoas precisam ser recebidas, acolhidas. Elas devem ser recebidas não por serem grandes, importantes, pessoas poderosas, pessoas sábias, pessoas influentes, de alta posição social. Não. Na comunidade da fé, as pessoas são recebidas porque elas vêm em nome do Senhor Jesus. Independente da posição lá fora. As pessoas são recebidas porque estão identificadas ou porque desejam se identificar com o Messias. Elas estão unidas ou desejam se unir com o Salvador das suas vidas. Este é o motivo pelo qual essas crianças têm que ser recebidas. Sabendo disso, então, eu queria que você parasse por um instante e tentasse focar para meditar nesta informação contida aqui, que é extremamente importante. Qualquer um de nós que receba uma pessoa que pertence a Cristo, que esteja unido em um relacionamento pessoal com o Messias, não importa o quanto essa pessoa seja insignificante para o mundo lá fora, nós estaremos recebendo o Senhor Jesus Cristo. O Deus que se fez carne. Aquele pelo qual todas as coisas foram criadas. E Jesus diz, vocês estarão recebendo a Cristo pessoalmente. Mas pastor, como isso é possível? Eu não consigo entender, isso parece ser algo místico. Como que eu vou poder receber o próprio Senhor Jesus recebendo um crente qualquer? Irmãos, não há nada místico aqui. Existe algo que é, sim, sublime. Se você tem acompanhado a escola bíblica da quarta-feira, o pastor Adriano tem batido muito nessa palavra, sublime, que significado de sublimidade, E qual a sublimidade aqui disso? A sublimidade está na força desta identificação de um verdadeiro discípulo com o seu Senhor e Salvador. Ao receber um crente em Jesus, recebemos o próprio Messias. E por que isso acontece? Porque é impossível separar o Senhor daqueles que Ele considera como seus. É impossível. Os crentes são sua propriedade. Como nós acabamos de cantar.
A música que recita Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto, ele apresenta de maneira muito forte essa identificação. Ela é profunda. Este relacionamento pessoal, o amor de Cristo pelos seus, onde ele diz que nada, absolutamente nada, pode separar o discípulo do seu Senhor e amoroso Salvador. E eu quero aqui destacar dois aspectos que dizem respeito à tamanha força desta identificação de um discípulo com Cristo. Um desses aspectos diz respeito à nossa salvação eterna. E o outro diz respeito à nossa santificação no tempo presente. Essa identificação profunda com Cristo, ela é a base legal da nossa salvação. Nós precisamos nos identificar pessoalmente com Cristo para obtermos a posse do sacrifício que é substitutivo. Da mesma forma que se torna inseparável o receber uma destas crianças, como receber o próprio Jesus, porque não há como separar Cristo dos seus discípulos, da mesma forma, irmãos, nós nos tornamos justos, nos tornamos santos, nós somos perdoados e nós podemos ter comunhão com Deus, pelo motivo de estarmos revestidos do próprio Senhor Jesus. Como que um Deus perfeitamente santo poderia ter qualquer tipo de relacionamento com nós pecadores? Como que ele poderia ouvir as nossas orações hoje aqui essa manhã? Como que o perfeito se relacionaria com aquele que é imperfeito? Como que a luz habitaria com as trevas? Isso só é possível porque Deus olha o verdadeiro discípulo e não enxerga mais o seu pecado. Porque o pecado, ele está coberto pelo sacrifício do Cordeiro de Deus. É como se Deus olhasse para nós e enxergasse o seu Filho. Não há como separar aquele que foi salvo do seu Salvador. É por isso que quando nós recebemos um verdadeiro discípulo, nós recebemos o próprio Senhor Jesus. Mas essa realidade também reflete, irmão, no sentido da santificação no tempo presente. Essa identificação profunda, que está aqui alistada nesse verso 5, diz respeito à necessidade da conversão, no sentido que Jesus tratou de uma mudança na forma de pensar. Porque não existe a possibilidade de existir um relacionamento pessoal de discípulo com Jesus e não ter essa mudança de atitude, essa mudança de vida, essa mudança de mente. Porque a santificação, esse processo contínuo na vida de todos os discípulos, de se tornar cada vez mais parecido com o seu Senhor, cada vez mais próximo da verdade e, consequentemente, mais longe do erro, um processo que é progressivo, que nós não vamos concluir aqui nessa vida, isso se torna inevitável por conta justamente disso, dessa identificação profunda e pessoal com o Salvador. É inevitável, justamente por conta desta associação com aquele que existe, que veio e que nos resgatou. Por isso que não existe a possibilidade de um verdadeiro cristão, depois da conversão,
permanecer com a sua vida como se absolutamente nada de novo tivesse acontecido. Não tem como. A não ser que ele se converta e venha a falecer no momento seguinte. Essa mudança na forma de pensar é inevitável por conta dessa associação. E eu vou ler alguns textos que falam isso claramente. Gálatas, capítulo 2, verso 19 a 20. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha como fecha. Como está de acordo com a associação do receber uma criança a receber. Não sou mais eu que vivo. Na vida do verdadeiro discípulo não é mais ele que está vivendo, é Cristo que vive nele. 1 João 2, 5 e 6. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Jesus, mesmo quando orou pelos seus discípulos, lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 16 e 17, ele disse: eles, aqui se referindo aos discípulos, não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou pela santificação dos seus discípulos. Qual a chance da oração do próprio Senhor não ser atendida? Qual a chance de um discípulo não ser santificado? Romanos, capítulo 6, verso 19, fala em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereço agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Ele fala vida antiga e vida nova. Antes, viviam no mundo, praticavam impureza, vocês ofereciam o seu corpo em sacrifício à maldade. Agora, em Cristo, faça o inverso. Ofereça o seu corpo como sacrifício vivo a Cristo. E ainda, último texto, 1 Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. Tem a exposição completa na internet, se você procurar. O pastor Adriano já expôs. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Se existe essa associação profunda do crente com o seu Senhor, nós temos que nos tornar semelhante a Ele. Nós temos que ser santos porque Ele é santo. E nunca é demais ressaltar, irmãos, você não busca a santificação para ser salvo. Você não busca uma mudança de vida porque precisa disso para ser aceito por Deus. Nada disso. Você busca a santificação porque Deus já lhe salvou. A santificação é a consequência da salvação, do ser alcançado, do ser regenerado pelo Espírito Santo. É a consequência desta união profunda e íntima que nós temos com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então a promessa que nós encontramos neste versículo 5 diz que receber qualquer crente, qualquer cristão verdadeiro, qualquer discípulo, é como receber o próprio Senhor Jesus. Isso porque a identificação do crente com Cristo é tão profunda que se torna impossível de separá-los. Agora vamos ver o contraste com a promessa no verso 6, onde nós encontramos a advertência. Versículo 6 diz assim: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. Antes de mais nada, mais uma vez lembrando quem são os pequeninos aqui do texto. São aqueles que creem, os que se convertem, são os que possuem a atitude de uma criança, são humildes, os servos, os verdadeiros discípulos, aqueles que estão unidos e identificados com o Messias. Isso é novamente fundamental para nós entendermos o sentido do outro termo, que é igualmente importante aqui desse verso 6, descobrir o significado de tropeçar. Sendo os pequeninos a representação dos verdadeiros discípulos de Jesus, certamente nós não podemos
definir aqui tropeçar no sentido de apostasia, no sentido de abandono da fé, no sentido de crente desviado. Isso não tem biblicamente base para isso. Então, qual o sentido correto? Eu diria que é possível encontrar um sentido duplo aqui para este termo. Se nós pegarmos uma interpretação mais literal possível do termo no original, essa interpretação, essa tradução seria a palavra escandalizar. Se alguém escandalizar um desses pequeninos. E a palavra escândalo, biblicamente, ela tem o sentido de levar outro a pecar. E aqui, muitas vezes, com a ideia de afastar aquela pessoa do caminho certo. A NVT, a nova versão transformadora, ela optou pelo sentido de levar a pecar. Se você tem essa tradução, você verá no verso 6 que é dito ali que, mas se alguém fizer cair em pecado, um desses pequeninos que confiam em mim. Entretanto, irmãos, eu creio que o sentido mais preciso nós vamos encontrar dentro do próprio contexto, dentro do contraste direto do termo receber do versículo anterior, onde tropeçar agora tem o sentido oposto, o sentido de não receber, o sentido de afastar uma pessoa do verdadeiro discipulado. Lembram lá no capítulo 16, logo no início, quando Jesus estava confrontando os religiosos do seu tempo ali que pediam um sinal a ele. E aí Jesus, logo depois daquilo, fala aos seus discípulos, fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Tenham cuidado com esse tipo de pensamento, Jesus diz aos discípulos. E o que faziam os religiosos daquele tempo, nesse contexto aqui, se não afastar as pessoas do verdadeiro Messias? Era isso que eles faziam. Esse era o fermento que agia no meio do povo, que afastava as pessoas do caminho de Jesus, de buscar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Quantas pessoas naquele tempo não seguiram a Jesus por causa dos religiosos? Mais para frente nós veremos no capítulo 27 de Mateus, onde o texto vai nos dizer que os religiosos persuadiram o povo para exigir a crucificação de Jesus. E por conta de tudo isso, desse contexto do próprio Evangelho, que tropeçar aqui no texto, possui o sentido de não receber, de rejeitar, de ignorar aqueles que buscam ao verdadeiro Messias, que buscam a presença do verdadeiro Salvador. É desviar do caminho, é apontar um outro lugar, uma outra solução. Essa postura orgulhosa dos discípulos aqui neste capítulo 18, onde nós vimos no primeiro versículo eles ali questionando quem seria o maior no reino, Jesus aqui está ensinando que isso precisa cair, isso precisa acabar, porque do contrário pode haver da parte deles uma rejeição das pessoas mais simples. Eles querem saber quem são os maiores. Talvez possa haver na sequência uma rejeição dos mais humildes, ou ainda uma rejeição dos gentios, do grupo dos verdadeiros discípulos. Então, para ensinar e para evitar esse tipo de atitude, que esta advertência de Jesus é extremamente severa. O que Jesus diz no texto? Que seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado nas profundezas do mar. Não tem como suavizar essas palavras de Jesus. A advertência ela é brutal. Para aqueles que levam os verdadeiros discípulos ao pecado, ou que levam eles a se afastar do caminho do discipulado, seria melhor para esses a morte física, antes que eles cometessem tamanha insensatez. Antes de você desviar um desses verdadeiros crentes do discipulado, era melhor que você amarre uma grande pedra, e aqui pedra de moinho tem o sentido de uma pedra que era carregada por jumento, por bichos de carga, pesada, vá para o fundo do mar lá, se atire com essa pedra no pescoço. Porque é melhor para você morrer do que fazer isso. É brutal, irmãos. É duro. E não há como entender essas palavras de Jesus sem uma compreensão correta da realidade do julgamento final. Cristo está dizendo que seria melhor a morte
antes que essa pessoa cometesse esse pecado específico. É melhor para ela morrer agora do que não receber ou do que desviar um crente do seu caminho. Por que seria melhor morrer antes de fazer isso? Porque a Bíblia ensina que na condenação eterna haverá graus de punição e de tormento. Um pecado desta natureza acumularia juízo sobre a cabeça daquele que o cometesse. Então é melhor que ele morra agora, antes de ter esse juízo sobre si. E eu vou citar 2 textos de Lucas que mostram e que ensinam essa dura realidade. Lucas capítulo 12, verso 47, diz assim, que aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. É um texto que ensina sobre graus de punição no inferno. Ou ainda, Lucas 20, versos 46 e 47. Jesus diz, cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações das praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas, os primeiros lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão um juízo muito mais severo. Irmãos, o versículo 6 aqui, ele deveria levar muitos pastores e líderes religiosos dos nossos dias a tremerem, a ficar apavorados. Porque quantas igrejas, irmãos, têm afastado as pessoas da palavra de Deus muito mais do que aproximado. Lugares onde a leitura e o estudo bíblico não são incentivados. Pessoas que creem em Cristo, que estão em busca de Jesus de uma maneira sincera, estão atrás realmente, perceberam o seu pecado e vão atrás de uma igreja cristã. E aí elas são ensinadas por falsos mestres a dar muito mais valor às suas próprias experiências pessoais, ao invés de dar valor à palavra de Deus. Pessoas que estão em busca de Jesus e que são ensinadas a adorar falsos deuses, a confiar em amuletos, como óleo ungido, sal ungido, até mesmo o crucifixo se torna uma espécie de amuleto de proteção. Elas são ensinadas a confiar que se elas frequentarem a campanha da prosperidade nas próximas tantas semanas, os seus problemas terão fim. Isso é idolatria. Passam a confiar em coisas, ao invés de confiar em Cristo, naquele onde encontramos tudo aquilo que precisamos. Igrejas que ensinam um povo que é leigo a esperar por novas revelações, que são entregues toda semana por pessoas espiritualmente elevadas. E com isso, desencorajam, muitas vezes crentes de verdade, a buscar a única, verdadeira e suficiente revelação de Deus aos homens, que é encontrada apenas na Bíblia. Igrejas que afastam pessoas que estão sinceramente em busca de um Salvador, em busca de verdadeiro discipulado. E segundo a palavra de Deus, seria melhor para esses falsos pastores, falsos líderes, falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos terem morrido antes de assumirem os seus ministérios. Porque eles sofrerão um juízo muito mais severo, conforme diz a palavra de Deus. Essa semana eu li uma frase do Augusto Nicodemos, onde ele disse que os pastores serão julgados por Deus pela qualidade das suas ovelhas. Isso deveria impactar os líderes do meio evangélico no Brasil afora. O que um pastor vai apresentar diante de Deus? Qual a qualidade do rebanho que ele está levando? Porque está sobre os líderes a responsabilidade de alimentar com a palavra de Deus, de orar
para que Deus proteja e conduza cada uma das vidas. E está sobre eles a tarefa de espantar os lobos do seu meio, de proteger a igreja. Quantos de fato têm feito isso? Esse é um texto que deveria nos fazer tremer. E aqui falo como pastor. Esse é um texto que deve nos deixar chocados, os líderes, aqueles que estão sobre eles a maior responsabilidade. Não que cada um de nós não temos, porque a salvação é individual. Tudo aquilo que eu estou falando aqui é a tarefa de cada um de vocês analisar o texto e chegar à sua conclusão. É isso que Cristo tinha em mente? Será que essa era a intenção realmente? Quando Jesus disse essas palavras? Será que é isso que o texto está de fato falando? Ninguém vai ter a desculpa de, eu fui enganado. Está sobre todos nós. Então o texto que nós analisamos hoje nos traz um contraste aqui entre uma promessa e uma advertência, que envolve a vida prática daqueles que estão debaixo da autoridade do Messias do seu reino. A promessa fala sobre receber, trazer para perto todos aqueles que se unem com o Messias em um relacionamento pessoal de discipulado. Aqueles que se convertem, que têm as suas mentes transformadas e que demonstram ser como criança, praticando a humilde dependência no Senhor. Quem receber um destes, recebe o próprio Jesus Cristo. Por outro lado, quem fizer tropeçar um destes pequeninos, quem desviar do caminho do discipulado, um verdadeiro cristão, para esses a advertência ela é contundente. Melhor morrer do que cometer tal pecado. Então essa estrutura aqui, esse contraste entre promessa e advertência, ela é encontrada, irmãos, sistematicamente na Bíblia. Você encontra várias vezes esse tipo de contraste. Deus usa essa estrutura para nos fazer pensar e nos fazer entender a necessidade que temos de estar em Cristo, unido a Ele. Por qual motivo eu devo me unir em um relacionamento pessoal com Jesus? Você sabe por qual motivo você deve fazer isso? A revelação de Deus em sua palavra nos apresenta um contraste semelhante ao que nós vimos aqui hoje, da estrutura do texto. Esse contraste serve para nos convencer dessa verdade. Nós devemos buscar a Cristo por uma promessa. Qual é essa promessa? A da vida eterna. A promessa da salvação dos nossos pecados. Onde a Bíblia afirma que só pode ser encontrada no Filho de Deus. Ao nos apropriarmos do seu sacrifício perfeito. Há essa promessa, e esse é um dos motivos que devemos estar em Cristo. A promessa da vida eterna. A promessa da comunhão com o nosso Criador. Mas além da promessa, Deus também nos adverte. Promessa e advertência. Ele nos adverte do perigo de não tomarmos por essa decisão do discipulado. O perigo de passarmos a eternidade em tormento no inferno. O motivo para tamanha condenação é que todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos condenados, mortos espiritualmente, aguardando apenas a sentença da condenação. Nós temos a promessa da vida eterna, mas nós temos a advertência. Se você não tomar essa decisão, o inferno lhe aguarda. Mas pastor, se você pregar isso, as pessoas vão vir a Cristo por medo do inferno. Mas é melhor que venham por medo do inferno do que não venham de forma nenhuma. Não é por acaso que Deus coloca a promessa e a advertência. Eu não estou pedindo para ninguém aqui que venha para esta denominação. Eu não estou pedindo venham para esta igreja, porque aqui é o único lugar que será salvo. O apelo aqui é investigue a palavra de Deus. Estude a Bíblia. Estude as muitas promessas e advertências contidas neste livro. Conheça profundamente a Cristo. Faça isso. Busque o Senhor Jesus. Porque segundo este livro, disto depende a sua vida. Vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai, nós oramos aqui, Senhor,
por esse texto que nós acabamos de ler, aprender e aplicar às nossas vidas. Uma promessa e uma advertência que envolve receber os verdadeiros discípulos, ter comunhão, acolher, estar junto. De alguma forma, inclui-se também congregação nisso, Pai. Receber a um verdadeiro crente é receber o próprio Senhor por conta dessa íntima associação. Porque nos tornamos seus, o Senhor nos compra em alto preço. Mas também há uma advertência contundente que recai sobre a vida de todos nós, mas especialmente sobre os líderes das igrejas no Brasil afora, no mundo afora, enfim. Pai, abre os olhos, Deus. Abre os olhos de tantos e tantos pastores, tantas e tantas pessoas que têm se colocado como autoridade de outras pessoas, têm se colocado como líderes espirituais de muitos, e que têm, na verdade, apenas afastado as pessoas de Cristo, afastado da palavra de Deus, enchendo as pessoas de superstições, de relacionamentos subjetivos, de buscas por experiências, e de que nada tem base bíblica, Pai. Sabemos que a salvação é unicamente por confiar em Jesus Cristo. Sabemos que a fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Pai, age, Pai. Age, Deus. Nesses líderes, nesses pastores, coloca temor no coração deles, Senhor. De cada um, Senhor. Falo aqui do meu próprio coração. Que haja temor, Senhor, entre aqueles que estão ensinando a palavra de Deus. Estão conduzindo pessoas, Senhor, no caminho da fé. E principalmente, Pai, conduz o nosso coração ao Messias. A essa identificação pessoal, profunda, essa união que é eterna, que é inabalável, que demonstra o seu muito amor por nós. Nos ajuda, Pai, com a Tua graça e misericórdia, abrindo os nossos olhos para essa verdade. Transforma, Senhor, nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, Senhor, que possamos ser cada vez mais semelhantes com aquele que nos salvou. Esse é o nosso pedido e nossa oração, Senhor. Em nome de Cristo. Amém.